Continuando aqui então o Edicam para iniciantes, aqui em aplicações, então em banco de ferramentas, se eu levar então o mouse aqui em cima, ele vai me dar 6 opções aqui de banco de ferramentas. Eu vou começar aqui por administrador de bancos, tá? Clicar em cima e nada mais é que a biblioteca de ferramentas que vem com o Edicam. Então você que instalou o Edicam aí a primeira vez, ele vai aparecer apenas um ícone desse aqui, tá? Uma biblioteca. Conforme você for atualizando versões mais novas, você pode estar migrando da versão antiga para a versão nova, então ele vai criando bibliotecas, deixando a biblioteca antiga com a biblioteca atual. Que você pode estar migrando, mixando as duas bibliotecas numa só, ou deixando separado, enfim. Então aqui são as bibliotecas que eu tenho à disposição. E se você tiver o Edicam instalado pela primeira vez, vai ter apenas um aparecendo. Então o que está em azul é o que eu estou usando atualmente. Então você pode estar criando uma biblioteca de ferramentas vazia, pode criar um nome, associar a alguma máquina ou deixar no formato padrão. Se eu clicar em cima, ele vai te abrir então essa janela onde você pode criar um backup, que é o recomendado fazer, tá? É bem interessante. Porque caso der alguma pane, algum problema, você pode estar resgatando, então restaurar aqui o backup, caso você tenha criado um backup de dados aí da biblioteca. Você pode estar deletando, importando, então tem algumas informações aqui que você pode estar utilizando, tá? Então aqui nesse caso eu vou criar um backup, um destino, uma pasta, um lugar específico aí no seu computador para criar esse backup. Eu geralmente deixo em documentos, tá? Então eu venho aqui em documentos e vou salvar. Ele vai aparecer então aonde ele vai ficar salvo e fazer um backup. Então aí já fiz um backup então da minha biblioteca de ferramentas. Caso um dia der uma pane, que eu perdi aí dados, eu posso estar vindo aqui em restaurar a biblioteca de ferramentas então através de backup. Então essa parte aqui é para mostrar aqui as opções que você pode estar usando, pode estar migrando. Então aqui eu posso estar usando a versão atual, vou clicar em cima, posso tornar ativo. Então ela já ficou azul então a biblioteca da versão 2021. E caso eu quiser retornar aí para uma versão anterior ou uma pasta de ferramentas que eu criei ou uma específica, só clicar em cima e tornar ativo e ela vai mostrar então aqui está disponível. Então, a princípio era isso aqui que eu queria mostrar na questão de base de dados da biblioteca de ferramentas. Retornando então aqui, vamos vir agora aqui em gerenciador de trabalhos, tá? A ideia aqui é mostrar um pouco de cada coisa aí para os amigos aí então estarem sabendo o que tem à disposição e o que é o que aqui dentro do Edicam. Então isso aqui nada mais é que algumas informações aí de biblioteca de ferramentas ou kit de ferramentas que já vem dentro do Edicam já pré-configurado, tá? Que você pode depois estar criando nome, associando alguma máquina, enfim. Então aqui algumas informações aí de ferramentas. Se você vir aqui em criar ou ver pelo menos, que você vai ver então para que tipo de máquina é família, no caso aqui é torneamento. O arquivo CAN aqui então é para um torno 2 eixos com CY, ferramentas então que fazem parte aí desse kit, notas de fixação que você pode estar associando, enfim. Então só uma prévia aqui dessa parte. Retornando aqui de novo, assistente de tecnologia agora, mostrar também essa parte. São tudo configurações que já vem pronto no Edicam, tá? Então aqui são os materiais que já vem configurado, alumínio, aço, enfim, titânio, algumas informações aí de materiais. E aqui os insertos para cada coisa, torneamento, sangria, enfim, passeamento. Então tem bastante opções aqui que já vem com o Edicam. E se você vir aqui em ver, então ele vai ter a descrição aqui do inserto, o fornecedor, no caso aqui é da Seco. Categoria canal e sangramento, se trabalha em polegada ou milímetro, aqui está configurado em milímetro, aqui o tipo
é para ambos, então ele tem os dados de corte para desbaste e também para acabamento, tá? Em notas aqui você pode estar associando alguma informação caso queira, e a tecnologia então do inserto que você cadastra aí pegando as informações com o fabricante. Então, no caso aqui está alumínio, então temos aqui as informações de velocidade de corte, avanço para desbaste, para acabamento, tá? Se mudar aqui agora para um aço, ele já muda aqui então de corte, o avanço, tanto para desbaste como para acabamento, dependendo de como foi configurado. Então o assistente de tecnologia vem com todas essas informações. Isso aqui é muito útil quando você trabalha com um sistema de programa automático aí do Edcam. Ele vai pegar as ferramentas e já vai colocar os dados de corte da biblioteca de assistente de tecnologia. Então, se tiver essas informações cadastradas aí com seu inserto, ele vai jogar isso automaticamente. Depois você pode estar lapidando conforme a sua necessidade, tá? Isso aqui ele vai pegar essas informações, mas você tem que levar em conta também como você está aprendendo a peça. Se está aprendendo ela mais rígida, está trabalhando com ela mais nas pontas, enfim. Então, de repente, os dados de corte que tem aqui não condiz com como você vai trabalhar com a sua peça. Aí você vai ter que estar lapidando. Então, aqui tem uma opção pré-configurada que você pode estar usando ou não. E caso precisar mudar, depois lá dentro do Edcam você pode estar informando ou alterando aqui esses dados, tá? Isso aqui é o que vem cadastrado. Caso a ferramenta não tiver essas informações, ele vai gerar o programa, mas você vai ter que informar então velocidade de corte, avanço, enfim, lá na parte de programação. E caso o seu inserto tiver essas informações, ele já calcula automaticamente. Ele cria o programa pegando essas informações, desde que você informe qual o material que você está usando. Então, uma prévia aqui mostrando então essa questão de assistente de tecnologia, que é bem interessante, tá? Vou vir aqui clicar em mais uma. Então aqui todas as informações correspondentes à ferramenta, e conforme você for trocando então o material, ele vai mudando aqui as informações. Então isso é uma coisa que tem que fazer manualmente com cada inserto, com cada tipo de material. Então você vai ter que cadastrar um a um bem certinho para isso aqui ficar bem configurado aí com a realidade da sua ferramenta. Ou senão você pode estar usando alguma ferramenta que já vem aqui com a Edcam, que corresponde ou é bem próximo aí do que você usa, e você pode estar aproveitando essas tecnologias aqui que já vem cadastrada junto com as ferramentas que já vem com o Edcam na parte aí de biblioteca de ferramentas. Então, a princípio era isso aqui que eu queria mostrar, e agora continuando aqui, vamos vir agora em folha de processos. Empresas geralmente de maior porte trabalham com folhas de processo, que é as informações do que você vai fazer, como você vai usinar, as informações da usinagem que vai ter essa peça, as ferramentas que você vai usar, qual vai ser a máquina que você vai usar para fazer determinada peça, dependendo de como você trabalha na empresa aí, ou como a empresa usa a sua política aí, você pode estar criando uma folha de processos aqui dentro do Edcam. Então eu tenho gerenciador de trabalhos, materiais, ferramentas, com clientes, famílias, enfim, várias opções aqui que você pode estar usando, onde vai contar o tempo da ferramenta, quais ferramentas você usou, qual máquina que você usou. Então, enfim, uma opção bem bacana aí. Então, abrindo aqui uma opção aqui, então aqui as ferramentas usadas aqui em um determinado processo, ou as ferramentas aqui, no caso aqui que tinha cadastrado. Então tem aqui as opções, no caso aqui são brocas de centro, aqui machos. Então ela vai estar especificada conforme você for usando, se é torneamento, fresamento, furação, apalpador. Então fica tudo configurado. Essa relatório aqui de ferramentas ou folha de processo você pode estar depois lapidando aí conforme as suas necessidades, incluindo imagens aí do processo para você estar utilizando quando o operador for usar ou começar a fazer a usinagem. Ele tem essas informações de qual ferramenta ele vai usar, qual vai ser a máquina, como ele vai prender, onde foi feito o zero peça. Então são todas essas informações que você vai dispor aqui na folha de processos, para quando chegar lá na máquina o operador já saber como é que tem que fazer, se vai usar a fixação, se não vai, que tipo de fixação. Então você pode estar criando um relatório especificando algumas coisas específicas, algum gabarito específico,
a peça tem que começar do lado 1 primeiro ou do lado 2, ou fazer uma pré-usinagem para daí fazer o lado 1 ou o lado 2, enfim, são informações que facilitam o dia a dia aí de chão de fábrica. Então mais uma opção aí para mostrar para vocês dessa parte de folha de processos aqui do Edcam que tem à disposição. Continuando então aqui, agora viemos ao kit de ferramentas, que também é uma configuração que já vem pré-configurada aqui dentro do Edcam, tá? Então ele vem com um kit de ferramentas para centro de torneamento, para fresamento, para torneamento. Então conforme você for usar aí as estratégias dentro do Edcam, esses kits já vão estar disponíveis, que você também pode estar criando e personalizando, tá? Aí conforme a sua necessidade. E é a mesma questão, então vai ter lá a família para qual tipo de máquina que é, as ferramentas então que fazem parte desse kit. Então é bem interessante, você pode estar criando um kit de ferramentas, associando a um pós-processador, onde você coloca as ferramentas que você vai usar para uma família de peças, enfim, quais são as ferramentas, a posição na torre, o preset, tudo isso você pode colocar, já deixar pré-configurado. Então também é um recurso bem legal, bem bacana. Se você usa aí então torneamento, fresamento, furação, apalpador, os balanços, informações aí de quanto que a ferramenta tem que usar, você tem que colocar algum gabarito especial, algum suporte específico, um balanço específico. Então são informações que você pode estar criando e associando a um kit de ferramentas para usar aí no seu pós-processador. Aí quando você fizer um tipo de usinagem com peças similares, você pode estar pegando esse kit com as ferramentas já pré-configuradas, já com todas as ferramentas que você vai precisar para fazer esse processo, trazendo assim agilidade. Então mais um recurso aí do Edcam que está à disposição aí de você para estar usando aí no seu dia a dia. E por último então, o banco de ferramentas que tem aqui dentro do Edcam, né? Fresamento, torneamento, furação, apalpador. Então um monte de ferramentas aí à disposição que você pode estar usando. Você pode estar criando, fazendo uma cópia das que estão dentro aqui do Edcam, tá? Eu recomendo sempre quando for usar uma ferramenta aqui que já vem com o Edcam, você criar uma cópia e em cima dessa cópia você alterar o nome, colocar as informações que você precisa. Então geralmente vai criar essa primeira janela. Então em descrição de ferramentas é o nome que vai aparecer na biblioteca de ferramentas, e em comentários é o que vai sair no programa NC. Então eu posso pegar esse mesmo nome aqui, copiar, colar embaixo. Então aqui na segunda linha é o que vai sair lá no programa NC. Você pode estar colocando o nome aqui para aparecer na biblioteca e colocar um outro nome para sair conforme o seu padrão aí no programa NC, conforme você achar melhor, ou deixar os dois nomes iguais. Então você vai criando aí como fica melhor para você. Mesma coisa, você pode criar a ferramenta para trabalhar em polegada, trabalhar em milímetros. Aqui em especificações, caso você criar uma biblioteca de ferramentas, você já pode botar aqui, associar um pós-processador, posição que ela fica na torre, o corretor do raio. Então você pode deixar essas informações pré-configuradas. Se a ferramenta usa para desbaste, para acabamento ou para os dois, tá? Geometria, então as informações conforme a ferramenta, dependendo então se é broca, se é torneamento, ela vai aparecer janelas diferentes aqui conforme a necessidade. Então geometria, montagem, algumas informações. Caso o seu pós-processador tenha gráfico de máquina 3D, você tem aqui a defasagem para a ferramenta ficar na posição correta lá na torre, tá? Mas isso aqui geralmente é usado quando o pós-processador tem gráfico, tá? Caso não tenha, geralmente não é utilizado, mas caso ter, você vai ter que usar essas informações para a ferramenta ficar na posição correta aí no pós-processador, para na hora de fazer a simulação a ferramenta ficar na posição correta. E aqui algumas informações adicionais aí que você coloca conforme a necessidade. Notas aqui também, você pode estar associando uma instrução específica aí para alguma ferramenta, para quando você for utilizar, você saber que tem que fazer essa montagem especial, colocado um sistema de refrigeração, um suporte específico, um balanço específico, alguma informação pertinente aí à usinagem para facilitar o operador lá na máquina para saber o que ele tem que fazer ou não. Então
Fica aí as opções à disposição. Então era isso que eu queria mostrar aí para vocês dessa parte, mostrando um pouco de cada item aqui do Edcam para facilitar aí o seu dia a dia. Aqui configuração, ela já vem nessa pré-configuração, tá? Eu recomendo não mexer. Caso você quiser mudar alguma coisa aqui, você pode estar mudando, tá? Se você achar interessante. Onde aqui, por exemplo, pode estar mudando para milímetros, centímetros, metros, polegada, tá? Aqui em cima tem algumas informações também. Caso a sua versão tenha tradução, você clicando aqui, é aqui que você ativa. Se você quer deixar em inglês, você confirma OK. Caso tiver a tradução, vai aparecer aqui então a linguagem que você quer traduzir. Confirma OK e ele vai fazer a tradução. Então é aqui que você usa essa configuração. Caso você fizer alguma alteração e você vê que deu algum problema ou não está ficando mais de acordo com o que era antes, você pode vir aqui e restaurar configuração padrão, ele volta ao sistema original, tá? Editor de rosca, caso você criar uma biblioteca de roscas, você pode estar configurando aqui, clicar aqui, então ele vai abrir um banco de dados aqui que você pode estar utilizando, com roscas aí que depois você pode estar usando aí no seu dia a dia aí, facilitando essa opção também. A princípio era isso que eu queria mostrar para vocês. No próximo vídeo então já vou começar a mostrar aí a questão das janelas aqui de usinagem, e agora ao decorrer dos vídeos vai começar então a parte de CAM. Vou mostrar ainda uma parte de desenho do Edcam. Temos a opção de 2D do Edcam e a opção de 3D, mas isso vai ao decorrer dos vídeos aí. Espero que tenham gostado demais desse vídeo. Um forte abraço e até a próxima.